Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar de futebol nordestino, bora simbora falar de notícia nada boa pro torcedor do esporte, ó. Tá aparecendo aqui na tela, Facundo Labandeira está fora do Leão por 30 dias devido a um trauma de joelho. Eu vou explicar para vocês as informações do Facundo Labandeira e o que o Herisson Moreira vai precisar fazer, né? Até onde o esporte é prejudicado com essa saída do Labandeira e o que o Herisson Moreira pode fazer. Existem sim alternativas e acredito que talvez não seja um problema tão agravante para a equipe do esporte. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes, peço que você, torcedor do esporte, torcedor do Ceará, do Bahia, do Fortaleza, deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque a gente está falando todo dia de futebol nordestino. A gente que eu falo sou eu e vocês sempre estão comentando, sempre estão interagindo. E claro, coloca a sua opinião, coloca o que você acha que o Herisson Moreira deve fazer nesse vídeo, enfim. Então, é isso, né? Bora falar sobre essa situação do Facundo Labandeira. O Labandeira, o atacante uruguaio do esporte, chegou na equipe ano passado, né? E esse ano ele acabou revezando bastante com o Edinho. O Herisson Moreira revezou bastante os dois na ponta direita, praticamente os dois da ponta direita do esporte, né? Quando o Edinho entra titular, o Labandeira entra no segundo tempo. Quando o Labandeira entra no primeiro tempo, o Edinho entra no segundo, né? E foram dois jogadores que ajudam bastante o ataque do esporte, né? São jogadores perigosos. Eu não digo que sejam os principais jogadores do esporte, porque ainda existe o Love e o Luciano Juba, né? Que são os principais nomes do esporte na temporada, né? No ataque do esporte, né? Mas são jogadores que são regulares, né, e conseguem render quando é a hora de aparecer, eles aparecem. E o que aconteceu com a Labandeira, com o Edinho e com o Jorginho, né? Esses três jogadores estavam no departamento médico e eu vou explicar para vocês a situação dos três. O Retrô jogou com o Sport, né, na Ilha do Retiro, na final do Campeonato Pernambucano no último sábado. O Sport se consagrou campeão, né, venceu a partida por 2-0. E aí teve um choque no jogo, logo no início do jogo, entre o Jean e o Facundo Labandeira. Jean, o goleiro do Retrô. Foi um choque até desnecessário, né? Porque foi um lance que a bola já estava saindo e o Jean fez questão de se chocar com o Labandeira. E aí o que aconteceu? O Labandeira saiu do jogo machucado, o Edinho foi acionado. Eu falei das substituições. O Edinho foi acionado nessa situação do Labandeira, nessa saída do Labandeira do jogo. Então o Labandeira saiu machucado e o Jorginho no segundo momento sentiu dor também, né? Saiu do jogo. E o Edinho acabou também sentindo dores. Passando a informação, tranquilizando em relação ao Jorginho e ao Edinho. O Jorginho parece que foi apenas dores musculares, pelo que a gente está vendo nas informações, e deve ir para o jogo normalmente contra o Curitiba e, consequentemente, contra o Ceará. A mesma coisa do Edinho, estava sendo reavaliado pelo esporte, deve se recuperar a tempo do jogo do Curitiba. Se não se recuperar a tempo do jogo do Curitiba, acredito que se recupera a tempo do jogo sim contra o Ceará. Então o Edinho a gente pode dizer que é praticamente titular nessa ponta do esporte neste momento. Nesse momento o Edinho é praticamente titular. Por quê? O Labandeira vai ficar fora por 30 dias. Então a Bandeira vai perder o jogo da Copa do Brasil, que vale mais de 4 milhões do esporte, importantíssimo na Ilha do Retiro. O jogo de volta da Copa do Nordeste, da final da Copa do Nordeste contra o Ceará, que acontece na Ilha do Retiro. E claro, algumas rodadas da Série B. O esporte ainda não estreou na Série B, porque estava nessa definição de Pernambucano e Copa do Nordeste, uma sequência de jogos muito forte. Teve Copa do Brasil também. Então, o esporte ainda não estreou, ou seja, o Labandeira deve perder 5 a 6 rodadas. E aí a gente observa direitinho as opções do Herisson Moreira. Eu falei, o Edinho vai ser titular. Isso é praticamente lógico. O Edinho à disposição, ele vai ser titular nessa ponta. Mas caso o Herisson Moreira precise de uma opção para substituir o Labandeira nessa equipe, eu acredito, a minha opinião, essa é a minha opinião. Eu acredito que o Ederson Moreira vai colocar o Gabriel Santos. Eu não faria isso. Eu colocaria o lateral Everton, né, que foi um jogador que já jogou avançado, né, algumas vezes no esporte. E é um jogador que pode usar o poder ofensivo dele, né? Ele é melhor ofensivamente do que defensivamente, né? E num esporte que não tem pontas, né? Era praticamente o Labandeira e o Edinho. O Gabriel Santos jogou às vezes, mas ele é mais jogador de área, é mais um centroavante em si, do que um ponta. Então, tem o Edinho que vai ser titular. Minha opção era o Everton. O que eu acredito que o Ederson Moreira vai fazer, colocar o Gabriel Santos, que também não tá errado, tá? O Gabriel Santos, eu acredito até que o Ederson Moreira seja mais seguro de ir com o Gabriel Santos, né? Porque não tem tantas opções do esporte, né? Ou ele improvisa o Paulinho, ou ele improvisa outro jogador nessa ponta, mas o Labandeira vai fazer falta. Mas a gente vai observar direitinho porque vai fazer falta para esse jogo específico da Copa do Brasil e também o jogo da Copa do Nordeste, né? Da final da Copa do Nordeste. Porque o esporte contratou o atacante Fabrício Daniel, atacante do Curitiba, que é um jogador que eu acredito que na Série B, eu até falei, né, nas redes sociais, que um jogador para a Série B que deve ajudar bastante, né? Joga em qualquer parte do ataque. Ou seja, minha opinião, acredito que o Fabrício Daniel vai pegar essa vaga aí no início da Série B, né? Um jogador que só pode jogar a Série B e a sequência da Copa do Brasil, né? Ele não pode jogar a Copa do Brasil agora contra o Curitiba por conta daquele acordo de cavalheiros, né? Que tem que não pode jogar contra o Curitiba contra seu time que está emprestado, né? O esporte pegou o empréstimo
do Fabrício Daniel. Então ele ainda não estreou pelo Sport, mas ele deve sim disputar essa vaga com o Edinho na ponta, né? Acredito que o Ederson Moreira deve arriscar mais nesse sentido do que apenas forçando com o Gabriel Santos ou com o Everton. Mas o Everton eu usaria mais como uma estratégia ao longo do jogo, não uma estratégia que pode ser, caso necessário, o Everton tá ali ativa para entrar. Então essa é a situação do Sport, né? O Labandeira fora por 50 dias, os demais não incomodam, inclusive o Ederson Moreira deve poupar os jogadores, né? Eu acho que o que mais preocupa dos jogadores que tá tendo esse desgaste, né? Os jogadores estão cansados por conta dessa sequência, mas eu acredito que o Eduardo seja o que mais pesa, né? Porque o lateral direito do Sport veio de uma lesão, já veio jogando no jogo, né? Acabou saindo ao longo do jogo. O Ederson Moreira tá sempre tirando o Eduardo ao longo da partida, né? Acredito por conta dessa lesão para não forçar tanto o jogador e quem sabe explodir novamente outra lesão no atleta, né? Então, essa é a situação do Sport e do Facundo Labandeira. Facundo Labandeira tá fora dos próximos jogos, como eu falei. Acredito que fará falta sim, porque tanto ele como o Edinho são aqueles jogadores regulares, né? São jogadores que não é aquele destaque do time, né? Não é aquele, né? Por exemplo, o Wagner Love que tá decidindo, né, o Juba, que está fazendo grandes campeonatos pelo Sport, mas são jogadores, tanto o Edinho quanto o Labandeira, que quando o Sport precisa deles, eles aparecem, né, principalmente os que entram no segundo tempo, né, seja o Edinho ou o Labandeira, quando um dos dois entra no segundo tempo, é aquele jogador que incendeia o jogo, aquele jogador que ajuda a dar o auxílio ao centroavante, que é o Wagner Love, dá o auxílio aos meias, e claro, tenta chegar no fim da linha para tentar marcar, cruzar, enfim. Então são jogadores que são bem importantes para o esporte. Então essa foi a situação do esporte. Facundo Labandeira fora. Uma notícia que o torcedor do Ceará deve se agradar? Cara, acho que nem tanto, né? Porque, por exemplo, como eu falei, não é o principal destaque da equipe. O Ederson Moreira vai arrumar opções para a saída do Labandeira. Ele vai achar opções que vão suprir a saída do Labandeira. E talvez seja até perigoso para o Ceará, porque não está acostumado com o que o Ederson Moreira pode fazer, né? Então tudo isso deve ser visto, mas essas são as opções, né? Ou ele coloca o Everton, eu acredito que ele vai colocar o Gabriel Santos na ponta, ou então ele até tenta improvisar algum jogador, seja o Paulinho, seja o Wanderson, que eu acredito que vai fazer isso. A torcida rubro-negra, né? Até o Ederson Moreira não confia tanto no Wanderson, porque ele não é tão acionado, né? Então a gente observa toda essa questão. Mas é isso. Peço que você, torcedor do esporte, né, coloca aí o que vocês acham da saída do Labandeira, né? Eu acredito que fará falta até um certo nível, né? Acredito que é um jogador que é perigoso, um jogador que tem uma identificação grande com o esporte, a torcida gosta do Facundo Labandeira, mas eu acho que o Ederson Moreira deve conseguir driblar esses problemas e conseguir montar a equipe do esporte como o melhor que ele vai ter à disposição. Então coloca aí nos comentários o que você achou sobre essa questão, e até o Wanderson também, né? Eu falei do Wanderson, né? Um jogador que precisa de mais oportunidades no esporte, né? Enfim, a torcida do esporte reclama bastante do Matheus Vargas, né, do Wanderson e de outros jogadores, mas tem acredito que o Wanderson, desses jogadores, né, em comparação ao Kaique e o Matheus Vargas, seja o que tenha recebido menos oportunidades. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Coloca aí nos comentários, interage, se inscreve. Tamo junto e até a próxima.